O mundo da política está agitado nesta semana aqui em Santa Catarina. Quem acompanha os bastidores é o colunista de política do jornal Notícias do Dia, Altair Magain. Boa tarde, Altair. Tudo bem? Prazer. Da mesma forma. Obrigado mais uma vez aqui por nos atender aqui no BG News, passar essas informações. Afinal de contas, o cenário político bastante movimentado. Isso. E está se havendo aí algumas especulações. Eu queria saber de você se está havendo algum tipo de favorecimento desse momento político por parte aí de alguns partidos, principalmente do governador do estado, que está havendo um diz-que-me-disse, o fundando o PMDB. Como é que funciona isso? Exatamente. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. O Fundan é o Fundo de Apoio aos Municípios. A primeira edição aconteceu lá em 2016, sob o governador Raimundo Colombo, do PSD. Agora, quando Eduardo Moreira, do PMDB, assumiu o governo do estado, ainda estava na expectativa da realização do Fundan 2, que é um projeto que repassou dinheiro via empréstimo do BNDES para todos os municípios aqui de Santa Catarina. Assim que o governador Eduardo Moreira assumiu, ele trouxe a informação de que o BNDES não tem mais essa modalidade de empréstimo disponível para fazer a liberação. Então, por consequência, não teria essa segunda edição do Fundan. Só que agora, por meio de convênios, pelo Fundo Social, que é uma outra fonte de financiamento de municípios, de liberação de verbas, estaria em vias de acontecer aquilo que está se chamando informalmente de Fundando PMDB. Ou seja, não saiu o Fundan oficial, mas vai sair o Fundando PMDB. E por que especificamente do PMDB? Porque municípios com prefeitos ou com vice-prefeitos seriam beneficiados pela liberação desses convênios. Então, cada prefeito, essa é uma informação que não está oficializada pelo governo do estado, mas nos bastidores se diz o seguinte: o município que tem um prefeito do PMDB receberia aí até R$500 mil. O município com vice-prefeito receberia aí por volta de 150, 200 mil. O governo do estado, ele diz que não há direcionamento partidário na liberação de verbas e que esse dinheiro que está sendo liberado, ele já foi acordado ainda no ano passado, a definição das liberações de convênios, ainda sob o governo de Raimundo Colombo. Então, portanto, rechaça qualquer possibilidade ou qualquer direcionamento partidário em relação à liberação das verbas. Mas, na prática, o que circulou foi, inclusive, um ofício e um modelo de como os municípios ou os prefeitos deveriam apresentar esse pedido de recursos. Só detalhadamente, esse prazo encerrou na sexta-feira recente e a liberação a partir de junho, respeitando a lei eleitoral. O Estado, para liberar dinheiro para o município, por meio de convênio, ele tem até o começo do mês de junho para fazer essa liberação. Se liberou a primeira parcela, aí pode ir liberando as próximas já dentro do período eleitoral. Então, por isso, essa agilidade para fazer a liberação dessas verbas. Então, agora vamos acompanhar... Existe alguma fundamentação dessas acusações que estão sendo feitas? É importante dizer o seguinte: não há ilegalidade, porque o governo pode liberar convênio, pode liberar recurso por meio de convênio, e essa não é uma prática nova. Isso já acontecia também nos governos anteriores, uma situação de um deputado ir lá intermediar, pedir um recurso para um município, uma liberação de uma verba para uma pavimentação, para a construção de uma estrutura, uma reforma, enfim. Não há ilegalidade, mas houve essa discussão pelo fato de que a versão oficial do programa não saiu, mas se deu um jeito de sair e, mais especificamente, para os municípios cujo partido é o mesmo do governador do estado. Acontecer nesse período do ano mesmo, Nesse período de eleições sempre vai acontecer isso, Exatamente. Esse esquenta mesmo, para as agremiações aí de políticas ficarem mais acaloradas, esse clima político, esse debate político nesse momento agora. Quem ganhou não reclama, quem não ganhou vai acabar reclamando. E aí o próprio líder do governo na Assembleia, o deputado Valdir Cobalcini, do PMDB, já declarou o seguinte: olha, não vejo nada demais, porque no governo passado os prefeitos do PMDB eles foram preteridos, eles não receberam a atenção que poderiam ter recebido, que gostariam de ter recebido. Então não está se fazendo nada que o governo anterior não tivesse feito. Enfim, está cada vez mais esquentando esse bastidor político. Agora, em cima desse debate e de informações desse diz-que-me-disse, existe também a questão
da investigação por parte da polícia de fake news ali na Assembleia Legislativa. Como é que está esse processo, né? O andamento dessas informações existe realmente? Exatamente. É uma investigação, está em andamento. E em duas frentes. Uma dentro da Assembleia Legislativa, foi instituída no fim da semana passada uma comissão de sindicância com 3 servidores que tem 30 dias para dar um parecer em relação a esse fato. O que aconteceu? O deputado João Amin, ele pediu uma licença sem vencimento há pouco mais de um mês, para uma folga. Ele é surfista, viajou para a Indonésia, um tradicional destino de surf, e lá ele acabou passando lá os seus dias em uma licença sem vencimento, sem receber a remuneração. Por aqui no Brasil, quando a notícia saiu, foi feito um projeto, né, falso, com a assinatura do deputado, dizendo que cada deputado teria um tempo X de licença todos os anos para surfar. Esse foi um projeto falso que levou a assinatura do deputado. Ele acionou tanto a Assembleia Legislativa quanto a Polícia Civil. Então, a Assembleia instaurou essa comissão na semana passada e a Polícia Civil já havia feito uma operação na outra semana, foi ao gabinete de um deputado, o deputado Valdir Cobalcini, esse que nós citamos anteriormente, do PMDB, líder do governo, porque, conforme informações, teria partido de lá a autoria dessa fake news, desse documento falso. Então, tem a frente de investigação da Assembleia Legislativa e da Polícia Civil. A Polícia Civil, com esse computador, um único computador, levou esse computador para a perícia e ainda aguarda o resultado dessas investigações para saber se realmente foi dessa procedência que foi feito o documento falso. Agora, esse negócio de informações aí plantadas vai dar muito trabalho para o TRE nesse período eleitoral agora também, né? Exatamente, tanto é que o TRE já constituiu aí recentemente uma comissão, né, e um grupo de trabalho especial para investigar, para reagir a supostas fake news, a denúncias, enfim. Por isso que o TRE pede também para o cidadão que quando tenha contato com alguma fake news, quando tem alguma dúvida, que denuncie, para que o próprio TRE possa tomar as medidas necessárias. E tenha tempo hábil de investigação, né? Para verificar, né, a veracidade ou não dessa informação. Agora parece que houve uma baixa na Secretaria de Comunicação aqui do governo, Eduardo Moreira. Foi a primeira baixa. O secretário de Comunicação, Marcelo Rego, ele acabou sendo deslocado para uma outra função. Ele vai assumir uma diretoria no Badesc, o Banco Estadual, e assumiu já ontem, foi oficializado o nome de Gonzalo Pereira, que é então diretor de imprensa, executivo de imprensa, né? Ele foi promovido, digamos assim, ao cargo de secretário de comunicação. Houve aí nos bastidores uma informação de que teria acontecido uma divergência entre o Marcelo e os servidores da Secretaria de Comunicação, servidores mais ligados ao governador Eduardo Moreira. Então, nessa queda de braço, ele acabou indo para o Badesc e assume agora o jornalista Gonzalo Pereira, vai tocar os trabalhos da comunicação num período muito curto, né? Menos de um ano de trabalho aí. Por isso não deve alterar muita coisa, talvez. Não deve alterar, deve seguir o cronograma, com a preocupação também das fake news, né? Fake news, de como que o governo pode se cercar de cuidados e combater também essa prática das fake news. Agora, parece que teve também a Secretaria de Assistência Social, liberou aí 139 carros aqui para o município. Esse assunto a gente tratou... O que vem... recentemente em algumas oportunidades aqui no programa, porque ali a Secretaria de Assistência Social, ela era comandada por um deputado estadual do Partido Progressista, o deputado Valmir Comim. E o PP e o PMDB têm uma divergência histórica muito grande. Então, assim que o governador Eduardo Moreira assumiu o cargo, sucedendo Raimundo Colombo, ele já sinalizou que não manteria o deputado Comim na pasta. E uma das últimas ações do deputado seria a liberação desses carros, desses quase 140 carros. Já estavam comprados e tudo mais, com os municípios já mapeados para a liberação, para ajudar nesse processo da assistência social, né, ter um suporte para os municípios. Quando Eduardo Moreira assumiu, ele disse, não, segurou, vou usar esse dinheiro para outra coisa, vou botar esses carros na segurança pública, mas... passado aí mais de um mês, quase 2 meses, chegou-se à conclusão de que seria o melhor caminho liberar realmente esses carros para a segurança pública
Então o deputado Comim foi à tribuna da Assembleia dizer que o governador Eduardo Moreira estaria desfritando o ovo, né? Criou toda uma polêmica, uma celeuma e agora voltou atrás e acabou optando pela liberação desses carros. Mais um ingredientezinho político, né, nessa divergência histórica entre o PP e o PMDB. Agora, na presidência do PSDB, continua o Merizio Merim? Isso. Bom. O deputado estadual Gelson Merizio, que é o presidente estadual do PSD, ele ocupa o cargo há 3 anos. E por uma resolução do PSD Nacional, do Diretório Nacional, para manter as bases aí. Os presidentes estaduais eles terão um mandato prorrogado por mais 1 ano. Então, uma expectativa de que Merizio pudesse perder o comando do partido e, por conta disso, ter enfraquecido a sua condição de pré-candidato ao governo do Estado, ela acabou, pelo menos nesse aspecto, sendo neutralizada. O Merizio vai continuar até junho do ano que vem na presidência do partido, então vai fazer esse processo de transição para o prefeito de Lages, o Antônio Seron, que é também do seu grupo político. Então, por enquanto, ele continua com o comando do partido aqui em Santa Catarina. Tá certo, a gente conversou aqui com o Altair Megnin, que trouxe mais informações sobre o cenário da política nesse momento tão conturbado, né? Um período bastante realmente de mudanças, né, no atual governo também, e que pode mexer aí com as próximas eleições aí ao governo do Estado e também ao Senado, né? Com certeza. Altair. Com certeza, as decisões e as conversas, elas têm um impacto muito forte na eleição e, por consequência, na vida de nós cidadãos que estamos aí dependendo dessas decisões e do trabalho dos políticos. Né? Por isso a importância da participação nas eleições. E é importante o eleitor ficar atento por esse processo de mudança, né? Saber realmente fazer uma filtragem, né, do que é importante para a melhoria do Estado, para o crescimento e desenvolvimento da sua região. Ele tem que ficar atento e acompanhar de perto, né? Para saber se isso realmente vai ser bom ou não para ele e para a própria região, né? E votar, né? A política da ausência também é uma política. Disse hoje o ex-desembargador Lédio Rosa, em uma entrevista que está publicada na nossa coluna, convido você também a acessar no ND Online, ele disse o seguinte: o eleitor ele tem que votar, ele tem que participar. A política da ausência é uma política, mas é uma opção das piores, porque enquanto alguns ou a maioria se ausentam, outros, uma minoria, acabam continuando com esse estado de coisas, né? Questões de corrupção, das práticas antigas da política. Então, uma participação mais efetiva do cidadão é o caminho para tentar renovar um pouco essa nossa política, que é tão importante, mas está tão contaminada por algumas práticas. E amanhã termina o prazo eleitoral, inclusive, para quem quer fazer domicílio eleitoral. Uma lembrança importante. Amanhã termina o prazo. Exatamente. Né? As filas devem ficar muito... Estão bastante grandes ali na Avenida Hercílio Luz, na saída do TRE, porque realmente as pessoas deixam tudo para a última hora, né? Isso aqui em Florianópolis, mas em todo o estado existe também esse prazo final que termina amanhã para o alistamento eleitoral ou para alguma mudança que seja necessário fazer. Altair, mais uma vez, obrigado pela sua participação, por essas informações e manter os nossos telespectadores aí atentos ao cenário político aqui do Estado. Ficamos à disposição. Obrigado.